Pessoal, vou falar um pouco sobre os óxidos hoje. Na primeira pergunta que vem é: o que são esses óxidos, né? Óxido é um composto binário. O que quer dizer binário? Ele tem dois tipos de átomo nele e obrigatoriamente vai ter o oxigênio. O oxigênio, nesse par de tipos de átomo, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Como o oxigênio só perde eletronegatividade para o flúor, dos compostos binários entre oxigênio e outro tipo de elemento, só não vai ser óxido quando o oxigênio estiver acompanhado do flúor. Aí vai ser um fluoreto, aí não é um óxido, né? Como é que a gente tem a estrutura dos óxidos? Como é que eu obtenho a fórmula de um óxido, né? Com relação aos óxidos dos elementos metálicos, né? É fácil, porque ele vai ter um NOx, né? Um NOx positivo, por ser um metal, e é só conjugar esse NOx com a quantidade de oxigênios necessária. Então, como o oxigênio no óxido é menos 2, o que é que aconteceria aqui? Eu precisaria de 2Na mais 1 para zerar a fórmula, né? Porque eu teria aqui, no caso, menos 2 com mais 2, eu zero a fórmula. Então, eu posso dizer que eu tenho a fórmula desse óxido, então ele seria Na2O. Como é que é o nome desse óxido, né? Então, os óxidos têm três tipos de nomenclatura que continuam aí sobrevivendo, né? Elas continuam gerando alguma confusão. A nomenclatura dos óxidos iônicos, né, dos óxidos dos metais, normalmente vai trazer a palavra óxido, né, seguida do nome do elemento que acompanha o oxigênio, que aqui no caso é o sódio, né? E quando esse elemento só possui um NOx, eu não preciso representar em algarismo romano o NOx dele. No caso aqui seria óxido de sódio 1, mas como o sódio só tem esse NOx, então é dispensável eu colocar o 1 aqui na frente. O cálcio, por exemplo, ele tem carga mais 2. Quando eu coloco oxigênio menos 2 aqui, eu já zero essa carga. Então eu já tenho a fórmula do óxido, vai ser o CaO. Então seria o óxido de cálcio, NOx dele é 2, mas como o cálcio só tem esse NOx, esse 2 em algarismo romano ele é dispensável. O alumínio, quando eu conjugo o alumínio mais 3 com o oxigênio menos 2, eu vou ter que juntar aqui a quantidade de 3 oxigênios para dar um total menos 6 aqui, ó, e 2 alumínios para dar um total mais 6, que vai dar uma fórmula para ele de Al2O3, óxido de alumínio 3. Mas como o alumínio ele tem somente o NOx mais 3, então também é dispensável o uso desse 3. Quando o elemento forma dois óxidos diferentes por ter dois NOx diferentes, isso aí torna obrigatório o número do algarismo romano. Então, no caso do ferro mais 2, eu só preciso de um oxigênio menos 2 para fechar essa fórmula. Então, a fórmula vai ser FeO, óxido de ferro. Como o ferro tem o NOx 2 e a gente pode ver aqui por baixo que ele tem o NOx 3 também, aqui se torna obrigatório utilizar óxido de ferro 2, o 2 é um algarismo romano. Já no Fe de NOx mais 3, a gente vai precisar, olha só, um oxigênio não é suficiente. 2, eu já tenho 4 negativos aqui, eu ultrapasso esse mais 3, então eu preciso de outro ferro. O ferro chega num total de NOx de mais 6, então preciso de outro oxigênio aqui para zerar a fórmula. Menos 6
com mais 6. Então, seria Fe2O3. E seria, então, o óxido de ferro, né? Produzido a partir do ferro mais 3, então óxido de ferro 3, né? Nos óxidos dos elementos não metálicos, se usa mais assim, comumente, uma nomenclatura da IUPAC que é mais moderna, que é de 1957, que usa prefixos de quantidade para indicar a participação dos átomos na fórmula. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 pente, 6 hex e o 7 hept, né? Essa nomenclatura pode ser usada também para os elementos metálicos, né, que formam os óxidos iônicos. Então vamos voltar aqui. Então, esse aqui, o primeiro que a gente viu, ele pode ser chamado de monóxido de monossódio. Como o prefixo mono ele é dispensável para o elemento que acompanha o oxigênio, então pode ser simplesmente monóxido de sódio. No caso do cálcio, o oxigênio aparece na quantidade 1, então seria monóxido de... O cálcio aparece na quantidade 1 também, monocálcio. E da mesma forma que a gente falou anteriormente, o mono é dispensável para o elemento que acompanha o oxigênio, então pode ser simplesmente monóxido de cálcio. Aqui no caso do alumínio, a gente vai ter então o oxigênio na quantidade 3, então vai ser o trióxido de, como o alumínio aparece na quantidade 2, de alumínio. No caso aqui dos óxidos do ferro, né? O oxigênio acontece aqui, aparece na quantidade 1, então seria monóxido de monoferro. Mas como o mono é dispensável para o elemento que acompanha o oxigênio, monóxido de ferro. Aqui o oxigênio acontece na quantidade 3, trióxido de ferro. Aqui estão alguns óxidos, né, de elementos dos ametais, os não metálicos. Então, eles não formam íons positivos para se ligar com o oxigênio, eles se ligam com o oxigênio através de ligações covalentes. Então, a gente aqui tem no SO um oxigênio e um enxofre. Então, fica o monóxido de enxofre. Mas como lá nos óxidos iônicos a gente já utilizou essa opção, né? Então é dispensável o uso do mono. Então fica monóxido de enxofre. Aqui o oxigênio duas vezes, o carbono uma vez só, então dióxido de carbono. Oxigênio três vezes, o enxofre uma só, trióxido de enxofre. Aqui o oxigênio uma vez, monóxido de, o nitrogênio aparece duas vezes, de nitrogênio. Aqui o oxigênio aparece três vezes, é o trióxido, o nitrogênio aparece duas de nitrogênio. Aqui a gente tem um óxido de uma forma meio diferente, ele tem 9 átomos na sua estrutura, né? Então são 7 oxigênios, vai ser o epitóxido. O cloro aparece duas vezes, de cloro, tá ok?